Oi, gurias mimosas, sejam muito bem-vindas. O meu nome é Clarice Irala e eu estou aqui com o podcast Pod Unha no primeiro episódio gravado no Universo de Manicures and Lashes, organizado pelo Tom Pinheiro. É uma alegria estar aqui neste grande evento e nada mais perfeito do que nós estarmos aqui com o Pod Unha, que é um podcast criado, um projeto criado para as profissionais da área das unhas, dentro de um evento dedicado especialmente para nós. E agora, nesse nosso primeiro episódio, a gente está aqui com a maravilhosa, a fera das unhas, a Michele Moraes. Oi, Michele. Oi, Clarice. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou bem feliz e estava bem ansiosa para a nossa conversa. Coisa boa, né? A Michele, que é de Santa Catarina e é uma profissional que tem uma história aí toda diferenciada e vai contar um pouquinho para nós agora, né? E aí, Michele, o que nos conta? Como? Só vou fazer uma observação aqui, rapidinha. Gente, vocês estão vendo as unhas da Michele? É porque essas unhas, né? Mas ela vai contar como que ela chegou aqui, né? Então é aí. Michele, conte-nos um pouco da Michele. Então, a Michele não era aquela manicure raiz tradicional que começou com a maletinha, né? A minha história é um pouquinho diferente. E eu admiro muito as manicures que têm essa história toda de infância, com unhas e tudo mais. Mas eu comecei em outro ramo na área da beleza, sou nail designer há 5 anos apenas, me apaixonei pelas unhas, tanto que eu era da área da maquiagem. Estava me formando, foi que eu entrei no mundo das unhas. E quando eu me formei, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuaria com o mundo das unhas, ou eu iria para a minha graduação. Mas eu vi algo tão forte em relação às unhas, sobre realizações mesmo. É interessante, sabe por quê, Michele? Porque a maioria das nails, não vou dizer a maioria, não quero fazer um dado errado aqui, tá? Mas muitas nails começaram lá meninas, né? Tal, e não é o meu caso também. Sim. Mas como que tu te encontra com esse universo? Já trabalhava com maquiagem, já tinha toda essa coisa da beleza, né? Sim. Mas como que tu te encontra nessa situação assim? O que te fez pensar, eu vou fazer unha? Na época, eu tinha uma sala de maquiagem e tinha a minha prima, né, esposa do meu primo na época, que fazia unhas, alongamentos, era apaixonada e eu já era cliente do alongamento. Então, essa parte artística sempre me encantou mais. Sim. E ela falou, eu queria alguém para trabalhar comigo, eu não consigo mais atender tanta gente. Naquela época a gente demorava muito mais do que hoje. E ela falou, se tu quiser eu te ensino. E aí eu fiquei naquela, será? Então ela realmente me ensinou, não foi algo que eu investi para aprender, sabe? Não, vem aqui que eu te ensino. Ela me ensinou, eu comecei a pegar o jeito, a gostar, a me interessar. E assim eu decidi, não, é isso que eu quero fazer. Foi bem despretensioso mesmo. E também foi muito importante, porque eu comecei a fazer unha em fevereiro do ano da pandemia. Então, Nossa. Se eu estivesse fazendo maquiagem, as pessoas não saíam para eventos. Sim. Mas as pessoas, por terem tempo, queriam estar arrumadas, queriam fazer o alongamento. Era uma coisa que estava crescendo, na internet principalmente. Sim. Porque aí as nails da época foram todas para a internet ensinar. Sim. Certo? Sim. Elas foram todas fazer live, enfim. E aí já estava muito em alta. E foi a minha sorte. Sim. Porque enquanto muitas pessoas fecharam, salões fecharam, pessoas mudaram de ramo, eu comecei e tive um crescimento muito grande nessa área. Que maravilha. E vocês vejam, ela não fazia unha tradicional. Eu até tive curso de unha tradicional, não te encantou? Não me encantei, não me encontrei. E hoje, basicamente, assim, nos teus atendimentos, tu faz alongamento, banho de gel, esmaltação em gel? Eu trabalho com alongamento na fibra de vidro e faço esmaltações em gel, mas assim, bem poucas, né? Sim. Mas essa parte do tradicional nunca foi tão enraizado em mim que no primeiro ano de alongamento eu já nem fazia mais esmaltação tradicional, eu só fazia esmaltação em gel. Sim. Porque eu realmente me encontrei no alongamento por isso. E eu acho que isso é uma característica do alongamento muito legal, as pessoas não precisarem ser aquela manicure raiz. Então, eu só faço o alongamento mesmo e
a esmaltação, o banho de gel, a blindagem. Tanto que eu falo que eu sou uma instrutora que faz ainda alongamento e atendimento. Sim. E não o contrário, não uma pessoa que atende e de vez em quando dá cursos, né? Sim. Eu me intitulo como instrutora mesmo, que essa é a minha parte, é a vertente mais forte para mim. A gente começa falando da história da nail, né? Para situar o pessoal de como que tu começa, como que tu inicia nessa área, né? A maioria ainda faz essa digamos, essa combinação, né, do atendimento, porque é muito possível, né? Não dá aula todo dia, tem como atender também. Até para se manter atualizada, eu acho importante, Sim, né? na questão prática, Sim. né? E aí, quando é que foi a Michele instrutora? Então, na verdade, a Michele instrutora já tinha essa vontade. Porque a minha formação também na pedagogia, então ensinar é uma coisa que eu admiro e amo e sou fã de educação. Sim. E quando eu conheci Clarice Irala, eu já tinha iniciado um pontapézinho assim nos cursos, mas muito insegura. Aí eu fui num evento organizado pela Clarice lá na minha cidade, né, na região lá da Grande Florianópolis. E tu falou sobre isso, sobre ensinar, sobre ter um suporte, sobre ter um direcionamento. Eu falei, agora é a oportunidade. Então também foi a minha crescente ali naquele evento. Que a gente se conheceu, vim para o Rio Grande do Sul. Menina, eu tava vendo as fotos do evento, a Márcia e a Ilana no evento também. Eu digo, gente, tava todo mundo assim? nesse evento. E a gente ainda nem tinha esse grupo, Nem né? tinha, que é coisa linda. Eu acho maravilhoso, né? Porque eu acredito que são caminhos que vão se encontrando, às vezes até sem saber ainda, É verdade. né? É. E aí os projetos? A Michele aí cheia de projetos, né? Eu tenho acompanhado, faço parte de alguns, Sim. inclusive, né, Michele? E a Michele, melhor do que ninguém, vai poder nos dizer aí um pouco sobre isso, né? Sobre como a carreira de nail te levou ainda a ir para outros caminhos, né? Exatamente. Não foi o contrário, Foi né? o contrário. Essa parte, porque eu sempre tive um sonho assim de potencializar várias áreas assim do empreendedorismo. E hoje, na forma que a gente trabalha, precisa desenvolver tudo isso. A gente precisa saber o mínimo, na verdade. E através das unhas, eu conheci pessoas, eu desenvolvi um projeto que é o Work Coffee, que eu faço direcionado para empreendedoras, para mulheres, mas sempre tem nails no meio. Uma forma das nails se envolverem nessa outra área e também trazer outras empreendedoras, outras pessoas para a área nails também. Porque elas me conhecendo a Michele, também empreendedora, também na parte de desenvolvimento, elas vão conhecer a Michele Nail. E eu falei sobre isso essa semana na minha rede social, que ser nail vai além de fazer um trabalho bem feito, é sobre ser dona do nosso próprio tempo. E Sim. quando a gente disponibiliza o nosso próprio tempo, a gente é reconhecida por isso. Sabe? De ter esse controle, de saber que tu está aproveitando o teu tempo de uma forma que tu escolheu. Essa ampliação da visão dos profissionais, que a gente vê também, né? Se tu observar, tem muitas pessoas aí na nossa área com 20 anos de profissão, com mais às vezes até, que são assim relativamente frustradas. Exato. Mas elas não são frustradas porque com o dinheiro que elas ganham ou com a execução do trabalho. Elas são frustradas por entenderem que não cresceram. Exatamente. Então, assim, é muito digno tu trabalhar, sustentar tua família, adquirir os teus bens com esse trabalho. Mas essa sensação de não ter crescido, às vezes ela é doída para algumas pessoas. Talvez até, posso arriscar aqui para todas que não conseguiram isso, né? Então, quando tu dá essa possibilidade da pessoa ir além daquilo que é o óbvio, além daquilo que é o que está todo mundo fazendo, eu acho que é uma forma de tu dar a mão. Ir junto com as coisas, com os produtos, Sim. com as técnicas. E a gente não se fechar nesse modo único de pensar e de fazer. Que é o que acontece. As pessoas talvez não tenham um reconhecimento que merecem, Sim. que deveriam ter, por não desenvolver outras potencialidades. Sim, outras competências dentro da área. Dentro da área. Podem ser excelentes em mesa, mas só quem conhece são as próprias clientes, no bairro, na rua, onde, na verdade, poderia ser uma potência na internet, Com na certeza. cidade, no estado.
Não, com certeza, acho que tu deu um excelente exemplo, porque eu até a pandemia sempre achava assim, não, eu vivo muito bem aqui no analógico. Exatamente. Eu não preciso da internet. E eu acreditava nisso. E eu acho que a vida é muito justa com a gente, né? Ela te dá aquilo que tu dá pra ela. Então eu dei isso e ela me disse, tá, então vou te dar aqui a verdade. A verdade é o seguinte, tu vai desaparecer. E aí eu tive que ir atrás. E outro dia a gente estava fazendo um evento e tinha uma terapeuta, né, lá no evento, e ela falou sobre a neuroplasticidade. E eu fui estudar um pouquinho mais e sobre essa questão de que tu pode ter 30 anos de profissão e se tu resolver o que tu quer melhorar, tu tem que abrir o teu coração. Não adianta tu chegar lá na Michele com 30 anos fazendo uma coisa e não aceitar o que ela tem pra ti. Exatamente. Tu tem que aceitar que vai mudar e depois tu vai te acostumar de novo. E que a mudança dói, é desconfortável, que a É. mudança não é fácil. E eu Não. falo sobre a gente mesmo, porque a gente tá sempre buscando, né? Sim. Desenvolver. E aí quando tu Mas tem que fazer alguma coisa diferente... Mas eu vou fazer uma observação a respeito disso. Quem tem hábito de estar sempre pesquisando e indo para lugares diferentes, fica menos doído. Exatamente. Então tu não muda muito de uma vez, tu muda aos pouquinhos. Aí tu vai lá ver o negócio, aí cresceu um pouquinho, aí cresceu um pouquinho, né? Mas é maravilhoso, E maravilhoso. essa parte de investimento as pessoas travam um pouquinho, porque elas também, dentro daquilo que elas acreditam, elas não veem esse retorno. E eu, a cada evento que eu vou, eu penso assim, meu Deus, que investimento baixo Maravilhoso. para tudo que a gente recebe. É, Né? incrível. Toda a formação a gente se surpreende e as pessoas ainda, tem muita gente que não virou essa chave Não. de que não, isso pode ser o meu start. Sim. E eu sempre digo, né? Vamos. Michele, uma grande honra tu estar aqui no Imagina. Pode Unha com a gente. A Michele aí que é parceira da vida, né? E eu sou muito grata por todos os encontros que eu tenho tido aí nesse universo. Muito grata. Meu Deus, não tenho palavras para expressar. Por todas as pessoas maravilhosas que eu encontro. E eu digo, né? Eu só encontro gente boa. Como é que pode? Eu caí no pote da pessoal gente boa, sabe? E muita honra, Michele, muito obrigada. Desejo tudo de melhor, muito sucesso no teu trabalho. Já vejo, né? Já prevejo aí coisas Amém. maravilhosas acontecendo, né? E que tu tenha aí toda a ânsia, a vontade, a força para fazer tudo que tu pretende, vai ser lindo. Eu agradeço também a oportunidade do podcast, que foi muito importante também para te dizer que todos os encontros que eu tive através das unhas que hoje me fortalecem, que me animam, que me fazem crescer, foi através de ti. Que hoje o meu mundo das unhas é diferente porque eu te conheci. E eu falei que antes de me apaixonar por qualquer coisa, eu me apaixonei pela tua energia. E isso é muito verdade, eu sempre falo sobre isso. Então quero te dizer que é uma honra estar aqui e mais do que Michele. isso, nunca desista de ensinar, nunca pare de ensinar, porque essa movimentação muda vidas. Muito obrigada. Gente, uma alegria ter vocês aqui conosco. E muito obrigada, Michele. Eu agradeço. Até o próximo episódio. Beijo.